Esta Santa Eucaristia será aplicada pelos nossos irmãos que adormeceram em Cristo. Luís Alberto Soares Vicência, 7º dia. Elmino Sousa Reis, por uma intenção particular a pedido de Graça Estrela. Por Zilda Freitas e seus familiares defuntos, pela saúde de seu marido José Fernandes Rocha, a residir em Tulare, Califórnia. Por José Caetano Airoso, Maria de Jesus do Álamo, Maria dos Milagres, Maria Manuela Airoso Lima e Luís Caetano Airoso, Manuel Eugênio Alves, pela saúde de Lúcia Pinheiro e Floriberto Fagundes, Eva Garcia e José Gabriel Souza, Albertina e Manuel Betancourt e Ariel Teixeira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Hoje estamos a celebrar o 4º domingo do tempo comum. O Senhor Jesus vai-nos hoje apresentar o segredo da felicidade, o segredo da santidade. As bem-aventuranças. E porque somos pecadores, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Concedei, Senhor nosso Deus, que vos adoremos de todo o coração e amemos o próximo com sincera caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Décimo quarto domingo do tempo comum. Primeira leitura. Estamos no século VII a.C.
e o reino de Judá está ocupado há quase 100 anos pela Assíria. Os dirigentes do povo não só se deixaram contaminar pelos hábitos e cultos pagãos, como espezinham a justiça e exploram os pobres e os humildes. Perante isto, o Senhor faz ouvir a sua voz através do profeta Sofonias. Segunda leitura. Os coríntios, de cultura grega, davam grande importância à sabedoria, à retórica e à filosofia, o que fazia com que valorizassem os seus diferentes evangelizadores a partir desse critério. Isto, tal como ouvimos na semana passada, criou divisões e grupos na comunidade. Paulo reage e lembra que os critérios de Deus nada têm a ver com retórica e filosofias, mas com o amor que se manifestou na cruz de Jesus, que é precisamente uma loucura aos olhos do mundo. Esta é a sabedoria que verdadeiramente importa, a sabedoria da cruz. Evangelho. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, fê-lo para receber de Deus a sua lei, resumida nos 10 mandamentos. São Mateus diz-nos que, no início do seu ministério, também Jesus sobe ao monte para entregar à humanidade uma nova lei, capaz de transformar o mundo. Escutemos no que consiste. As leituras serão proclamadas, cantadas e rezadas pelas irmãs Manuela Mendes, Lara Pires, Fátima Martins e Manuela Cota. Leitura da profecia de Sofonias. Procurai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que obedeceis aos seus mandamentos. Procurai a justiça, procurai a humildade. Talvez encontreis proteção no dia da ira do Senhor. Só deixarei ficar no meio de ti um povo pobre e humilde, que buscará refúgio no nome do Senhor. O resto de Israel não voltará a cometer injustiças, não tornará a dizer mentiras, nem mais se encontrará na sua boca uma língua enganadora. Por isso, terão pastagem e repouso, sem ninguém que os perturbe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, o Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome e a liberdade aos cativos.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vede quem sois vós, os que Deus chamou. Não há muitos sábios naturalmente falando, nem muitos mais influentes, nem muitos bem-sucedidos. Mas Deus escolheu o que é louco aos olhos do mundo para confundir os sábios. Escolheu o que é vil e desprezível, o que nada vale aos olhos do mundo, para reduzir a nada aquilo que vale, a fim de que nenhuma criatura se possa gloriar diante de Deus. É por Ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção. Deste modo, conforme está escrito, quem se gloria deve gloriar-se no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da salvação. Antes de entrarmos propriamente na homilia de hoje, no Evangelho, na Palavra de Deus, recordar apenas que, quando nomeei o nome das pessoas por quem vamos celebrar hoje essa Santa Eucaristia, começando no 7º dia, pelo nosso irmão Luís Alberto, foi uma série de pessoas, não é? Para nós vermos como estamos, a Eucaristia é isto, nós estamos em comunhão, unidos pelo Espírito Santo, estamos em comunhão com toda a Igreja peregrina sobre a terra. Estamos em comunhão com a Igreja do céu, com os santos, na plenitude. E estamos em comunhão com a Igreja purgante, com a Igreja do purgatório. Por isso, mas há muitas pessoas, não é? Às vezes as pessoas têm aquela coisa de que então Deus vai repartir, é muita gente, então vai repartir, aquela pessoa não vai ter, não é? Isto faz-me lembrar, isto é como o sol quando aquece todos por igual. E mais à frente, quando na liturgia eucarística, em que a gente pede por aqueles irmãos e depois também pede por todos os outros nossos irmãos que adormeceram na fé de Cristo. Portanto, estamos, ao fim e ao cabo, a pedir não só por aqueles, mas por uma multidão sem fim, não é? E ainda depois pedimos, e também por todos aqueles homens e mulheres que partiram na misericórdia do Senhor. Ou seja, estamos a rezar pelos nossos irmãos fiéis, pelos nossos irmãos da fé, de batismo, e estamos a aplicar a missa também por aqueles que não têm fé, que são outra religião. Também estamos a rezar por eles. Portanto, o valor infinito da Eucaristia, o valor maravilhoso da Eucaristia. Estamos aqui em comunhão com a Igreja peregrina, com a Igreja triunfante e com os nossos irmãos que partiram, que adormeceram na fé. E estamos a celebrar esse 7º dia. O 7º dia, e são ainda resquícios do Antigo Testamento. O 7º dia foi o dia em que Deus terminou a obra da criação com a sua obra-prima, que é o homem e a mulher. E descansou. O 7º dia, quer dizer que tudo o que saiu das mãos de Deus saiu com perfeição. E neste 7º dia, pelo nosso irmão Luís Alberto, estamos a celebrar o 8º dia. Porque a missa, o domingo é o 8º dia. É o 3º dia que Jesus ressuscitou, o 1º dia da semana. É o 8º que é a seguir ao 7º. O 7º é o sábado. O 8º dia. Portanto, neste 7º dia estamos a celebrar o 8º dia, a ressurreição. A ressurreição do nosso irmão Luís Alberto. E de todos estes irmãos por quem pedimos. Ora, a palavra de Deus de hoje, ou a liturgia de hoje, diz que Jesus subiu para um monte, como um dia Moisés também subiu ao Monte Sinai. E no Monte Sinai Moisés recebeu os 10 mandamentos, as tábuas da lei. E Jesus entrega aos seus discípulos a nova lei. As 8 bem-aventuranças. Jesus estava rodeado pelos seus discípulos. Ele queria ensinar-lhes qual o segredo da santidade.
qual o segredo da felicidade. E então ensinou-lhes as 8 bem-aventuranças. E a primeira delas, que até frisámos muito aqui no Salmo responsorial que a Lara proclamou, cantando: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, felizes aqueles que são pobres no seu íntimo, porque estes descobriram a verdadeira felicidade. O reino dos céus é isto. Felizes aqueles que são pobres no seu íntimo, porque Deus é o reino dos céus, porque descobriram verdadeiramente a felicidade. Jesus não está aqui a canonizar a miséria. Porque ele diz felizes os pobres em espírito. Ele não diz felizes os pobres de espírito. Felizes os pobres em espírito. Aqueles que são pobres no seu íntimo. Ou seja, aqueles que sabem viver com sobriedade e que sabem partilhar do que têm com os outros e pelos outros. Depois ele diz felizes os que choram. Ou seja, felizes aqueles que estão sempre disponíveis para chorar com quem choram. E também para alegrar-se com quem está alegre. Que é muito importante, não é? A gente às vezes ainda pode chorar com aqueles que choram e às vezes até pode ser umas lágrimas de crocodilo. Enfim. E às vezes podem ser lágrimas sinceras também, claro. Mas esta coisa de nos alegrarmos com aqueles que estão alegres às vezes não é muito. Às vezes há sempre umas invejas, umas dores de cotovelo. Não é muito comum. Mas felizes os que choram. É isto. Felizes aqueles que são capazes de se chorar com aqueles que choram, com aqueles que estão a passar dificuldades e que estão a passar perdas. Mas também alegrar-nos com aqueles que estão alegres. Vibrar também com as suas conquistas, com as suas vitórias. Felizes os mansos. Ou seja, felizes aqueles que são pacientes, aqueles que são compreensivos. Felizes aqueles que são tolerantes com toda a gente. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Ou seja, felizes, diz o Senhor Jesus, felizes os que sonham com um mundo solidário, com um mundo irmão, fraterno, onde não haja crianças a morrer com fome e com sede. Felizes os misericordiosos. Ou seja, felizes os que têm um coração tão grande, tão grande, tão grande, que perdoam as ofensas a todos, também aos inimigos. Felizes os puros do coração. Ou seja, felizes aqueles que são límpidos como a água pura e que são sinceros quando é preciso dizer a verdade. Felizes os que promovem a paz. Ou seja, felizes os que, onde há discórdia, levam a reconciliação. Onde há conflitos, levam o diálogo. Onde há guerra, levam a paz. Felizes os que sofrem perseguição. Ou seja, felizes os que não têm medo de serem insultados, que não têm medo de serem gozados, que não têm medo de ser postos a ridículo, marginalizados, martirizados por causa da sua fé. É que a gente às vezes temos receio de mostrar a nossa fé, temos respeitos humanos acerca da nossa fé. Às vezes temos vergonha de dizer aos nossos amigos e colegas: olha, ao domingo vou à missa. E coisas assim, não é? Temos às vezes temos medo de ser gozados, ser postos a ridículo. Este é o segredo que Jesus nos deixou para sermos realmente felizes. Que o Espírito Santo nos ajude a pôr em prática as bem-aventuranças, este código de felicidade. O que não é fácil, pois é ir contra a corrente. Mas colocá-las em prática é saborear um pouco da alegria futura, da alegria eterna. As bem-aventuranças são as bases da verdadeira essência do cristianismo. As bem-aventuranças são a carta magna do cristianismo.
É o ADN do cristão. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado num criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e para nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, num só coração e numa só alma, peçamos ao Senhor o Espírito das bem-aventuranças para todos os homens e mulheres de boa vontade, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Bispo Armando, os presbíteros e os diáconos vivam a mensagem libertadora das bem-aventuranças e ensinem aos cristãos o caminho da vida. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os responsáveis pelo governo da nossa pátria se inspirem nos valores do Evangelho e defendam os direitos dos mais pobres. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens que anseiam pela igualdade e estão prontos a sofrer por ela vejam realizadas as esperanças que os animam. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que todos os discípulos de Cristo se ponham ao lado dos que são perseguidos, por defenderem os valores do Evangelho. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a nossa comunidade paroquial tenha a coragem de tomar a sério e de viver o que ouviu hoje da boca de Jesus. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Vamos também pedir por toda aquela vasta zona do nosso país, Leiria e arredores, que foi atingida por esta catástrofe, para que as pessoas de quem direito, o poder político, venham em ajuda daquelas populações. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso refúgio e fortaleza, escutai as orações da vossa Igreja e fazei-nos acolher o que nada vale aos olhos do mundo, para permanecermos fiéis ao Espírito das bem-aventuranças, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus
Ora, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo. Aceitai-os benignamente e fazei deles o sacramento da nossa redenção. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Dê-nos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus da aliança e da paz, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós chamaste e fizeste sair Abraão da sua terra para o constituir pai de todas as nações. Suscitaste Moisés para libertar o vosso povo e conduzi-lo à terra prometida. Na plenitude dos tempos enviaste o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, hóspede e peregrino no meio de nós, para nos redimir do pecado e da morte, e deste ao mundo o vosso Espírito, para fazer de todas as nações um só povo, que caminha para o vosso reino, na liberdade dos filhos de Deus, segundo o mandamento novo do amor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, o 8º dia, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos, bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho,
Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, Luís Alberto Soares Vicência, no 7º dia do seu falecimento, Elmino Sousa Reis, Ariel Teixeira, Zilda Freitas e seus familiares defuntos, José Caetano Airoso, Maria de Jesus do Álamo, Maria dos Milagres, Maria Manuela Airoso Lima e Luís Caetano Airoso, Manuel Eugênio Alves, Eva Garcia e José Gabriel Souza, Albertino e Manuel Betancourt. A quem chamastes para vós, configurados como Cristo na morte, como Cristo também parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem de Santa Maria, Mãe de Deus, aqui neste santuário sob a invocação de Senhora dos Milagres, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, o Beato João Batista Machado, mártir, padroeiro da Diocese de Angra, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em comunhão com toda a Igreja, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Todos. Onde houver ódio, que ele leve o amor. Onde houver ofensa, que ele leve o perdão. Onde houver discórdia, que ele leve a união. Onde houver dúvida, que ele leve a fé. Onde houver erro, que ele leve a verdade. Onde houver desespero, que ele leve a esperança. Onde houver tristeza, que ele leve a alegria. Onde houver trevas, que ele leve a luz.
Oremos. Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos suplicamos, Senhor, por este auxílio de salvação eterna, cresça sempre no mundo a verdadeira fé. Por Cristo, nosso Senhor. Amanhã, 2 de fevereiro, é dia da apresentação do Senhor e a purificação de Nossa Senhora. Portanto, é a festa de Nossa Senhora das Candeias. Vamos amanhã solenizar a Eucaristia às 7h30. Já falei com o maestro, se puderem estar, para a gente dar tudo que for festas de Nossa Senhora, era importante aqui no santuário nós darmos um certo ênfase e importância. Portanto, nesta festa de Nossa Senhora das Candeias, da apresentação do Menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora, como rezamos no terço, haverá a bênção das velas que depois as pessoas levarão para, durante o ano, rezarem em casa. Isto não é paganismo, isto é fé, é oração. Terça-feira, reunião de catequistas, primeira terça-feira do mês, às 20 horas, com dois assuntos, que é uma mini-formação e assuntos do dia, para programarmos à frente o que vem aí. Na quarta-feira, reunião da Comissão da Igreja, às 8 horas, 8h30. No próximo domingo, a missa portanto, passa para as 11 horas. Se, porventura, eu for... Porque essa operação que eu tinha que fazer foi adiada, vão reagendar agora essa semana. Se eu for operado durante essa semana, a missa do domingo, 12h30, porque é a hora que o Padre Jacob pode vir. Se não, a partida vai-se manter às 11. Mas se eu for operado, depois haveremos de passar a palavra uns aos outros e a missa será 12h30. Mas a partida será às 11. Se não disserem nada, é porque é às 11. Há missa durante a semana, portanto amanhã é que às 19h30, até sexta, sábado não há Eucaristia, não há missa vespertina. Bom, irmãos, inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor vos proteja debaixo das suas asas. Amém. O Senhor faça brilhar sobre vós a sua luz, a luz do seu rosto. Amém. O Senhor dirija para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aos familiares do nosso irmão Luís Alberto, a certeza da nossa oração e o nosso abraço fraterno e amigo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.